Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje agora pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão de todo esse bloco de aulas que nós já vimos durante essas semanas. Como assim? Se você não viu ainda, volta aí no canal do SAI pessoal, nós fizemos um compilado de aulas aí do primeiro ano do ensino médio, vendo toda a primeira parte do material didático de vocês. Então, fique aí, volta aí nos vídeos, dê uma olhada, assista todos eles e daí no final a gente encerra com essa revisão do bloco aqui para resolvendo mais alguns exercícios. Beleza? Você, aluno que está me acompanhando, aluna que está me acompanhando, vamos agora terminar então, encerrar com chave de ouro, beleza? Bora lá! Então, nessa aula nós vamos ver exercícios dos assuntos abordados da aula 1 até a aula 11, pessoal. Primeiro exercício. As hibridizações de orbitais SP, SP2 e SP3 possuem, respectivamente, os seguintes ângulos. Pessoal, vamos lembrar lá, SP, qual que é a angulação de SP? 180 graus, lembrou? Beleza! SP2, 120 graus, SP3, 109,5 graus, aproximadamente. Aqui não tem 109,5, só tem o 109. Então, 180, 120, 109... Qual é a alternativa correta? A alternativa D, pessoal. 180, 120, 109. Respectivo a SP, SP2 e SP3. Beleza? FUVEST, que tipo de ligações sigma possui a molécula SH3SL? Pessoal, vamos desenhar ela? Vamos desenhar? Vamos desenhar? Vamos lá então, pessoal. Aqui, ó. Molécula CH3 CL, beleza? Colocar o carbono aqui no meio. Beleza? Uma ligação com o hidrogênio aqui. Ligação com o cloro aqui. Hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui, pessoal. Beleza? Que tipo de ligação sigma? Só tem ligação sigma aqui, concorda comigo? Concordo, tudo é ligação sigma. Então aqui uma ligação sigma do orbital S do hidrogênio, correto? Orbital S do hidrogênio. E qual que é a hibridização desse carbono? sp3, concorda? Então, uma ligação sigma S, sp3. Nesse hidrogênio, sigma S, sp3. Nesse hidrogênio, sigma S, sp3. E aqui, pessoal, entre o carbono e o cloro, uma ligação sigma P, sp3, pessoal. Por quê? Porque o cloro vai ter um elétron no orbital P, pessoal. Então, P, sp3. Beleza? Tranquilo exercício? Bem legal. E deu para relembrar os conceitos aí de angulação na parte de hibridização de orbitais. Além do mais, também ver a questão de ligação de sigma. Vamos lembrar o conceito de ligação sigma? Ligação feita no mesmo eixo. Ligação π em eixos paralelos. Orbitais sempre preenchidos em paralelo. Beleza? Próximo exercício PUC-RJ. Observando a benzilmetilcetona, que apresenta a fórmula estrutural abaixo. Pode-se afirmar que ela contém A, 6 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. Vamos verificar aqui, pessoal. Carbonos sp2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é um anel benzênico. E um aqui, ó, 7. Então não, pessoal, não tem 7 carbonos sp2. Possui 7 carbonos sp2. Então, uma vez que você já viu isso, você já meia aqui pelas alternativas, que a alternativa correta é a D. 7 carbonos sp2, 2 carbonos sp3. Vamos confirmar isso? Olha lá. 6 sp2, 7 sp2. Um carbono sp3, não está envolvido em saturação. Outro carbono sp3 que também não está envolvido em insaturação, pessoal. Vamos aproveitar aqui para lembrar os conceitos. Se o carbono está fazendo 4 ligações sigma, sp3. Se o carbono está envolvido numa única ligação dupla, sp2. Se o carbono está envolvido numa ligação tripla ou duas duplas, é um carbono sp. Beleza? Tranquilo. A alternativa desse exercício, D de dado. Pessoal, faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2, pessoal. Vamos lembrar lá a ligação química agora, beleza? Vamos lembrar? Ligação entre átomos de sódio.
sódio puro. Uma ligação o quê? Metálica. Lembra lá que a ligação metálica não possui uma especificidade de quantos átomos estão envolvidos? Só é representado pelo elemento químico metálico. Então, entre átomos de sódio, Na. Na, sódio, ligação metálica. Então, A3, pessoal. B, entre átomos de cloro. Pessoal, cloro com cloro. Cloro precisa de quantos elétrons para fazer cumprir seu octeto? Ele é um halogênio. Ele vai precisar de um único elétron. Então, é uma ligação só que vai fazer covalente. Então, entre átomos de cloro, uma ligação covalente simples. B1, pessoal. Entre átomos de oxigênio. Oxigênio precisa de quantos elétrons para completar a valência? 2. Então, ele vai se ligar oxigênio com oxigênio, O2. Para formar a molécula do O2, ele vai precisar de duas ligações. Então, são duas ligações covalentes simples, pessoal. Olha lá. Entre átomos de oxigênio, então, ligação covalente dupla, pessoal. Aqui, ó. C2. Entre átomos de oxigênio, ligação covalente dupla. D. Entre átomos de nitrogênio. Nitrogênio precisa de quantas ligações? 3, pessoal. Lembra da ligação tripla? Então, entre átomos de nitrogênio, ligação covalente tripla. D5, pessoal. Beleza? E entre átomo de sódio e cloro. Lembra lá? O sódio vai fornecer o seu elétron, enquanto o cloro ele vai receber esse elétron. O sódio vai virar um cátion, o cloro vai virar um ânion, ou seja, a atração eletrostática vai formar a ligação. Logo, pessoal, uma ligação iônica, pessoal. E4. Beleza? Próximo exercício, o EMJ. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Correto? Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Opa! Alta temperatura de fusão e ebulição. Importante. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Opa! Mau condutor elétrico no estado sólido. Lembra que a gente conversou? O que forma é ótimo condutor elétrico em solução e péssimo no estado sólido e aí possui um ponto de fusão altíssimo, pessoal. É ponto de fusão e ebulição muito alto. Lembra que a gente conversou? Ligações iônicas. Então, compostos iônicos, uma ligação iônica. Então, a partir de propriedades exibidas por esse material, a ação alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Metálica, pessoal, metálica, lembra que vai ser um excelente condutor elétrico, independente do estado físico que ela se encontra. Covalente? Não, porque covalente não é um bom condutor elétrico, independente do estado que se encontra. E a temperatura de fusão e ebulição varia muito no covalente. Compostos moleculares possuem diferentes estados físicos da matéria. Não existe uma regra, assim, como que ele vai estar em temperatura ambiente. Dipolo induzido é uma interação fraca. E iônico é a correta, pessoal. É uma ligação do tipo iônica. Certo, pessoal? PUC São Paulo. Analise as propriedades físicas da matéria abaixo. Nós temos a amostra A, B, C e D. Os pontos de fusão, os pontos de ebulição, condutividade elétrica a 25 graus Celsius, condutividade elétrica a 1000 graus Celsius, pessoal. Certo? Então vamos verificar lá. Nós temos que algumas possuem ponto de fusão alto, outros ponto de fusão mais baixo, algumas são isolantes térmicos em temperatura ambiente, em temperaturas maiores eles são condutores, muda o seu comportamento. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Segundo os modelos de ligação química A, B, C e D, pode ser classificado respectivamente como, pessoal, A, possui alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, correto? É um condutor elétrico em temperatura ambiente? Não, mas a 1000 graus Celsius ou seja, quando está no seu estado líquido, é um bom condutor elétrico, é o que está falando aqui, ó, porque o ponto de fusão dele é 801 graus Celsius, então no estado líquido é um bom condutor. Logo, isso aqui é uma substância iônica. Então, composto iônico. Já liquidamos aqui, ó. AB, AD já são eliminados. B, 43 graus Celsius, C82. Condutividade elétrica no estado sólido é um isolante. A 1000 graus Celsius nem tchum, porque a ponto de ebulição é 52. Então, a 1000 graus Celsius já passou faz tempo do ponto de ebulição. Baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, no seu estado sólido ali
é um péssimo condutor elétrico, não conduz de maneira geral, nós podemos ver, pessoal, que esse composto ele tem cara do quê? Composto molecular, concorda comigo? Concorda? Vamos verificar lá, pessoal. Composto molecular, substância molecular. Então, composto iônico, metal? Não. Composto iônico molecular? Sim. Composto iônico molecular? Sim. Então, iônico molecular. Terceiro ponto, pessoal. Altíssimo ponto de fusão, altíssimo ponto de ebulição. Independente do estado físico que se encontra, é um ótimo condutor da matéria, pessoal. Então, a maior cara disso aqui é do quê? De uma substância, pessoal, de um metal, uma ligação metálica, entendeu, pessoal? Então, é um metal. Então, a alternativa C continua com composto iônico, substância molecular, metal, e composto iônico, substância molecular, metal e composto iônico no final. O que está diferindo, então, vai ser o composto D. Composto D, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição também. Só que a condutividade elétrica é péssima, seja na 25 graus Celsius ou seja 1000 graus Celsius. Independente do estado que essa matéria se encontra, ele está no estado sólido, então. Correto? Correto? Porque o ponto de fusão dele é 1248 graus Celsius. E a 1000 graus Celsius, ela continua no estado sólido. O que é um péssimo isolante em estado sólido, pessoal? Composto iônico. Concorda comigo? Porque um metal, independente do estado da matéria que ele se encontra, ele vai ser um ótimo condutor elétrico. Concorda? Então, a alternativa correta? E, pessoal. Composto iônico, substância molecular, metal e composto iônico. Beleza? Sabendo disso, pessoal, próximo exercício. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Pessoal, vamos lá. Depois de tantos já estão até decorando, já decorou a tabela de Linus Pauling, né? Comigo aqui, 18, vamos lá, pessoal. Todo mundo junto, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, vamos ver quanto que deu aqui. Aqui deu 10, 20. Opa, passou. Se passou, então, pessoal, vai ser aqui no 3p alguma coisa. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12, 12 mais 12 mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? 10 mais 8, 18. Então, pessoal, a distribuição vai estar aqui, ó. Isso aqui, ignora. Visto isso, qual que é a classificação dele? Pessoal, olha aqui comigo. Camada de valência dessa molécula, 3. Quantos átomos ele possui? 2, 8. Ou seja, ele possui 8 elétrons na sua camada de valência. Porque, cara, isso é característico do que mesmo? Gases nobres. Exatamente. Metal alcalino vai ter quantos elétrons na camada de valência? 1. Alcalino terroso? 2. Metal terroso, de maneira geral, vai estar na transição ali? Não. A metal vai transitar entre 3 elétrons na valência até 7 elétrons na valência. E o gás nobre é a alternativa correta, a alternativa E, 8 elétrons na sua respectiva camada de valência, pessoal. UFO, no início do século XIX, deixa eu deixar aqui que deu o uso de parte de baixo. Com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda: como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Lembra lá o que foi mesmo o Mondeley estabeleceu? Os elementos são classificados, são listados de forma sequencial de número crescente de... São listados de forma sequencialmente num número crescente, num estado crescente de número atômico, pessoal. Aqui, ó, os elementos são listados conforme o número atômico deles. É um estado, uma lista crescente de número atômico, certo? Em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados um halogênio, um metal alcalino terroso, um calcogênio ou um gás nobre? Pessoal, alcalino, metal alcalino, pessoal, família 1A, primeira família. Alcalino terroso, família 2A.
Metal halogênio vai ser família 7A, enquanto que o calcogênio 6A e o gás nobre, pessoal, família 8A. Certo? Beleza? Mole, né, pessoal? O Unitins, com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a formação verdadeira. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Pessoal, em uma família, os elementos daquela família, certo? Apresentam o mesmo número de elétrons na última camada? Correto, pessoal. Vocês estão na mesma família, eles possuem propriedades semelhantes e a mesma quantidade de elétrons na sua respectiva última camada, na sua respectiva camada de valência. Então, correto. B. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. Nada a ver. Ordem crescente de número atômico. Nem massa atômica é. C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Errado. Em uma família, os elementos químicos apresentam propriedades químicas bem parecidas. D. Em período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. E. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Não. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo A da tabela periódica. Os que pertencem ao grupo B são os metais de transição, interna ou externa. Certo? Considerando as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, marque a alternativa incorreta. Um ametal, ao ganhar um elétron, torna-se um íon denominado ânion. Correto, pessoal. Um metal, normalmente quando ele ganha íons, ele se torna um ânion. Ele tem essa propriedade de ganhar elétrons e se tornar um ânion. Um ametal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil e nem maleável. Correto também. C. Um ametal tem a tendência de receber elétrons. Correto. D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. Lembra lá? A maioria dos elementos químicos é constituída de metais. 80% dos elementos químicos são metais, pessoal. Então, a alternativa incorreta é a D. Só para finalizar aqui, os ametais podem ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria. Correto. Lembra que eu comentei com vocês? Existem ametais que são sólidos, outros gasosos, e o bromo, que é encontrado no estado líquido. Então, pessoal, essa está correta. Nesse exercício, a alternativa incorreta está a alternativa D. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para revisar com vocês hoje. Grande abraço, professor André, tudo melhor e aguardo vocês nas próximas aulas. Valeu!